Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, a graça e a paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui para mais uma devocional para a glória do Senhor Jesus. É uma alegria compartilhar com você, com a sua família, a palavra de Deus e aquilo que nós temos aprendido da parte do Senhor, nós temos compartilhado também com cada um de vocês. Tá bom? Então estou gravando aqui, hoje tá um dia maravilhoso, né? O tempo está fechado aí, tá descendo aí copiosas chuvas, né? Sobre a nossa cidade, e que as bênçãos de Deus também sejam derramadas sobre a minha vida e sobre a tua vida e sobre as nossas famílias, para a glória de Deus. Então estamos aqui para mais uma devocional, 365 dias com Deus, devocionais todos os dias. Nós gravamos aqui um vídeo de 25 minutos, 20 minutos e colocamos no nosso canal no YouTube. Você possa se inscrever no nosso canal, que é PR, Cleiton e Família, compartilhar, dar o seu like, fazer o seu comentário. Diga para nós aí que horário do dia você faz a sua devocional. Diga se você está gostando do conteúdo aqui dos nossos vídeos. Desde já eu quero agradecer ao apoio de muitos irmãos que têm participado conosco nesses vídeos, nessas devocionais diárias. E o nosso objetivo não é ficar famoso, né? Nosso objetivo é de fato compartilhar a palavra de Deus e incentivar os nossos irmãos também a todos os dias manter comunhão com Deus por meio das disciplinas que nos ajudam a manter comunhão com Deus, que é a meditação da Escritura e também uma vida diária piedosa de oração. Hoje é a nossa devocional de número 75, hoje é 16 de março de 2023 e nós vamos hoje falar sobre a grandeza em servir. Fomos chamados para servir e no reino de Deus todos nós temos esse ministério de servir uns aos outros a partir do exemplo do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o texto base é Marcos capítulo 10, dos versículos 32 ao 52. Depois você faça a sua leitura diária, pegue a sua Bíblia e faça a leitura de Marcos 10, 32 e 52 das nossas devocionais, da nossa devocional de hoje. Meus queridos, os nossos relacionamentos, tanto com Deus e também com as pessoas, revelam o que está no nosso coração. Se há orgulho no nosso coração ou se há humildade. Ou seja, o nosso coração orgulhoso ou humilde se revela nos nossos relacionamentos. Seja nos relacionamentos com outras pessoas, no contexto da sociedade, porque fomos criados como seres relacionais, né? Como nós vimos na nossa devocional anterior, em Marcos 9, 42, e do capítulo 10 ao 12, ou também no nosso relacionamento com Deus, lá em Marcos capítulo 10, 13 a 31. E os nossos relacionamentos são desafios que revelam o que está no nosso coração, se orgulho ou se humildade. Certamente que o Senhor Jesus, pelo seu Santo Espírito, pelo seu Evangelho que nos transformou, e a partir dessa transformação, nós devemos ser servos de Deus humildes. O orgulho, o orgulhoso não combina com o Evangelho, não combina com aqueles que são discípulos de Jesus Cristo, porque o nosso próprio Senhor Jesus era um homem humilde, e ele exige, ele ordena como evidência que de fato somos seus discípulos, seus seguidores, a marca da humildade e não do orgulho. Então, constantemente, nós temos que lutar contra o orgulho, contra a soberba, que são pecados graves e que têm a sua origem no próprio Satanás, no próprio diabo, porque ele sim foi aquele que primeiro quis se exaltar acima de Deus e sentar no trono e reivindicar para si realmente a divindade do único e soberano Deus.
Por isso, antes e depois das passagens que João Marcos nos conta, o que Jesus nos ensinou sobre servir, João Marcos ele nos apresenta várias ocasiões em que Jesus é apresentado, é revelado como servo. João Marcos, que é o escritor do Evangelho de Marcos, ele apresenta Jesus como servo e ele apresenta os vários ensinamentos de Jesus Cristo, ensinando aos seus discípulos a ter uma vida de abnegação, de renúncia de si mesmo, do egoísmo, uma vida de humildade, e essa humildade é revelado a partir do servir aos outros, servir o nosso próximo. Então, o serviço demonstra a humildade de quem realmente entendeu quem é Jesus. Então, quando eu sirvo, quando eu vivo para servir, quando eu compreendo esse valor, esse ministério de servir, eu estou demonstrando de fato que eu conheci Jesus e que esse conhecimento de Jesus fez com que eu compreendesse o meu chamado. Quando eu não sirvo, eu posso até ter algum conhecimento de Jesus, mas apenas o conhecimento teórico e não o conhecimento relacional. Porque o conhecimento relacional, nós só vamos demonstrar que de fato conhecemos Jesus, seus atributos, sua vida, sua obra, seus ensinamentos, sua morte, sua ressurreição, quando nós servirmos o nosso próximo. Porque quando nós servimos, nós nos identificamos numa união mística com o próprio Senhor Jesus Cristo. Então o serviço revela a humildade de alguém que de fato sabe quem é Jesus. E quando nós conhecemos Jesus e abrimos os nossos lábios e falamos que somos seguidores de Jesus, subtende, nós temos o pressuposto que quem segue a Jesus é imitador de Jesus, segue os passos de Jesus, deve ser parecido com Jesus. E aí, quando você lê a biografia de Jesus Cristo, os ensinamentos de Jesus Cristo, principalmente no ponto de vista de João Marcos, nós percebemos que Jesus não tinha orgulho, que Jesus era um servo, que Jesus é o maior exemplo de servo, daquele que se despiu de si mesmo, daquele que em uma ocasião, no Evangelho de João capítulo 13, ele vai se despir da própria roupa, vai pegar uma espécie de uma toalha e vai lavar os pés dos seus próprios discípulos. Os discípulos vão ficar boquiabertos, impressionados com aquele gesto de Jesus, mas Jesus vai deixar bem claro para eles a lição que Jesus quer ensiná-los. Se vocês me chamam de Senhor, se vocês me chamam de Mestre, e eu estou lavando os pés de vocês, então faça o mesmo, porque eu estou dando o exemplo para vocês. Então esse serviço demonstra realmente essa humildade e de alguém que entendeu quem é Jesus. E aqui, mais uma vez, Jesus Cristo ensina sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, que estavam cada vez mais iminentes. Está nos versículos 32 ao 34. Jesus sempre falava, sempre deixou bem claro a sua missão. Ele morreria, mas ressuscitaria. E os discípulos não compreendiam, Sempre estavam cegos espiritualmente. De alguma forma, o orgulho ou a vontade de querer ser o maior no reino de Deus, como nós vimos aqui em uma das nossas devocionais, que eles discutiam, enquanto Jesus falava sobre sua morte, sobre sua ressurreição, eles discutiam para saber quem era o maior. E aqui nesse texto do capítulo 10, dos versículos 32 ao 52, mais uma vez, Tiago e João vão pedir a Jesus que um se assente à direita quando ele for, quando ele ascender ao céu, quando ele subir para a sua glória. Um pede para sentar à direita e o outro pede para sentar à sua esquerda. Olha, mais uma vez a visão de grandeza, mas não uma grandeza em servir, mas uma grandeza a partir do próprio coração egoísta. Eles querem que Jesus dê para eles um lugar de destaque.
Então, mais uma vez, eles não estão compreendendo, em vez deles entenderem que o Deus encarnado, que Jesus Cristo, apesar de ser o Filho de Deus, serve a todos e vai se entregar na mão dos pecadores, vai ser esbofeteado, vai ser cuspido, vai ser humilhado, vai ser crucificado como um malfeitor. Mas eles não compreendem isso. Eles querem grandeza, eles querem posição, eles querem sentar um ao lado direito e o outro ao lado esquerdo. Eles não compreendem a grandeza do reino de Deus. Depois eles vão compreender, mas no momento eles não compreendem, eles ainda estão cegos, eles ainda estão sem compreender os valores, os paradoxos do reino de Deus. E ali novamente eles querem ser os mais importantes entre os discípulos. Jesus pergunta se eles estão dispostos a pagar o preço, né? Para essa posição tão elevada, um sentar à direita, outro sentar à esquerda. E eles, sem saber do que se tratava, eles responderam que sim, estavam dispostos a pagar aquele preço. E de fato, quando Jesus fala que eles iam beber o mesmo cálice que Jesus bebeu, que Jesus beberia e que eles seriam batizados no mesmo batismo de Jesus, de fato a história vai nos mostrar que eles também sofreram, eles também morreram pelo viés do martírio, né? Tiago foi decapitado e João também morreu por causa de Jesus, por causa do evangelho. Então eles de fato pagaram esse preço. Mas no que diz respeito a sentar uma à direita e outra à esquerda, Jesus então diz para eles que isso foi designado, determinado por Deus, e que o próprio Jesus naquele momento ele não poderia determinar sobre aquilo, porque era algo que fora determinado por Deus. Está nos versículos 38 e 40. E por fim Jesus ensina mais uma vez que os valores do reino são opostos aos valores do mundo, que os paradoxos do reino é diferente da concepção do mundo, do que é servir, porque no mundo há essa visão de grandeza para quem está sendo servido e não para quem serve. Normalmente os homens querem ser servido e não servir. Nessa cultura hedonista, humana, egocêntrica, dificilmente as pessoas querem servir. Dificilmente as pessoas querem abrir mão dos seus direitos para ajudar ou abrir mão de si mesmo para estender a mão ao próximo. Então, Jesus mais uma vez mostra para eles que o reino dele é diferente da concepção que eles têm de grandeza ao ver os imperadores, ao ver aqueles soldados romanos montados nos seus cavalos, cheio de pompa, cheio de riquezas, de bens, de fama, de autoridade. As autoridades do mundo, elas exercem domínio sobre as pessoas, porém no reino de Deus não é assim. No reino de Deus, aquele que é o maior, por assim dizer, ou aquele que recebe um título ou uma capacidade maior do que os outros, esse deve ser servo de todos, esse deve ser o menor. É isso que o reino de Deus, que os valores do reino de Deus nos mostram. A grandeza da humildade, a grandeza de se esvaziar de si mesmo, de vencer o eu, de tirar o eu do centro e colocar de fato o evangelho que aponta para um Jesus que é servo, para um Jesus que se despiu de sua própria glória, se tornou homem como nós e levou sobre si os nossos pecados. Então quem quiser ser o primeiro deverá ser o último. É assim que é no reino de Deus. No reino de Deus não há acepção de pessoas. No reino de Deus não há o famoso adágio mundano que diz que vale quem tem mais, né? Que é o sistema capitalista, que nós só valemos o que temos. No reino de Deus não existe isso. Nós somos irmãos, nós somos servos uns dos outros. O maior é Jesus. O digno de glória, de honra, de adoração é Jesus. A responsabilidade, todos nós somos ungidos do Senhor. Não há ninguém mais ungido do que o outro. Não há ninguém mais especial do que o outro. Todos nós somos vistos como filhos de Deus, ungidos. Todos temos bebido da mesma água. Todos temos do mesmo Espírito. Todos temos recebido da mesma salvação. Temos a vida eterna.
Alguns ele escolheu para exercer ministérios, e esses sim é que devem demonstrar mais humildade, mais santidade, mais exemplo para os demais. Então, ou seja, o nível de importância é proporcional à atitude de servir, O próprio Jesus é um exemplo de alguém que veio para servir e não para ser servido, o que está aí nos versículos 41 a 45. Para terminar, mais um milagre, logo depois que Jesus dá essa lição de humildade, do que é a grandeza do reino de Deus em servir. Mais uma vez, logo depois um milagre que vai acontecer, além de um milagre físico, que aquele cego vai voltar a enxergar, mas ali também é uma lição espiritual, que ilustra a cegueira espiritual dos discípulos, especialmente de João e Tiago, que pede para um sentar à direita e outro sentar à esquerda, enquanto Jesus está dizendo que vai morrer e vai ressuscitar para cumprir a missão de redenção, a qual estava determinado para ele. E interessante é que a mesma pergunta que Jesus, quando João e Tiago falam com Jesus, e Jesus pergunta a eles, Jesus pergunta a eles aqui no versículo de número 36, quando Jesus pergunta a eles, o que querem que vos faça? Essa mesma pergunta Jesus vai fazer também ao cego Bartimeu. O que querem que eu vos faça? Bartimeu pediu para ver. E enquanto João e Tiago pediram para sentar, com aquele sentimento de grandeza, sentar uma à direita e outra à esquerda. Havia uma cegueira espiritual na vida de Tiago e João, porém de forma diferente. A cegueira de Bartimeu era física, e a cegueira dos discípulos era espiritual. Jesus Cristo, Filho de Deus, é capaz de curar a cegueira espiritual. É aquele que enxerga corretamente quem é Jesus, serve. Aquele que enxerga corretamente quem é Jesus, ele serve. Aquele que de fato experimentou a transformação genuína do Evangelho, os valores do reino de Deus, ele vai compreender que a grandeza do reino é servir e não ser servido. Esses são os paradoxos do reino, que vai contra essa cultura mundana, egocêntrica da nossa cultura moderna. Então, meus irmãos, a compreensão de quem é Cristo nos faz servir, enxergá-lo corretamente nos faz servir, como ele nos serviu, entregando a sua própria vida para nos resgatar do pecado. Como está o nosso coração? Orgulhoso ou humilde? Como somos vistos no reino de Deus? Como pessoas que são servidas ou pessoas que servem? Como nós somos vistos no reino de Deus? Quais os valores do reino de Deus, fazendo essa análise fiel aos ensinamentos de Cristo? Temos servido ou esperamos apenas ser servido? E lembre-se que a motivação que agrada a Deus é servir. A motivação que agrada ao Senhor é servir ao reino de Deus, ao Evangelho. É servir como filho do homem que veio para servir, dando sua vida em resgate por muitos. Esses são os valores do reino de Deus, em servir. Que nós analisemos o nosso próprio coração, que possamos olhar para a nossa caminhada cristã e possamos, assim como Jesus Cristo, servir uns aos outros, em amor, em verdade, e tudo para a glória de Deus. Vamos orar sobre isso. Pai, que o Senhor nos ajude a compreender a grandeza em servir. Que o Senhor nos liberte do orgulho, Senhor Jesus. Que o Senhor nos ensine esses valores tão preciosos de servir os nossos irmãos, o nosso próximo. E que o Senhor coloque em nós a virtude da humildade, para que nos conformemos à imagem do Senhor e a partir do seu exemplo, Pai, Senhor Jesus Cristo, possamos servir e que assim o teu reino seja glorificado, o teu nome seja glorificado e o teu reino seja apresentado a partir do nosso exemplo, a partir da imitação que cada um de nós devemos ter a partir do teu exemplo, Senhor Jesus. Tira de nós o orgulho e nos ensina a servir
O santo evangelho, o verdadeiro evangelho, implica em sermos humildes, Pai. E a humildade é a grandeza do teu reino. E isso implica em santidade, em compreender quem tu és e compreender o que a graça fez no nosso coração. Muito obrigado, Pai, por essa devocional, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.